E aí, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. Tem alguém que não está bem, que é o meu computador. Eu levei para formatar. Só que isso gerou um problema, porque eu não posso editar o meu vídeo, que eu estou sem o software, sem o programa de edição. Então, esse vídeo aqui, galera, ele vai sem edição nenhuma. Então, se eu der umas enroscadas, se eu der uma pipocada aqui, vai errado. E pode ser também que ele seja um pouco mais longo, né? Porque eu não vou ter a oportunidade de cortar, de editar. Mas para a próxima semana eu juro para vocês que vai estar tudo normalizado, ok? Vamos começar lá a nossa aula? Bem, deixa eu dividir então aqui com vocês os slides, tá? Para a gente ir nos guiando, para a gente facilitar o aprendizado, o acesso à informação, mas está aqui para a gente. O tema da nossa aula é esse. A gente vai continuar com o Brasil Império, só que a última parte desse Brasil Império, finalmente, a gente vai estudar a crise do Segundo Reinado, que vai levar à proclamação da República. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai estudar um dos três pés que derrubam, tá, o Império de Dom Pedro II, tá, que é, no caso, a Guerra do Paraguai. A aula de hoje é sobre a Guerra do Paraguai. Na próxima aula, a gente vai estudar outros itens que vão colaborar para o fim do Império Brasileiro e a proclamação da República, ok? Para a gente iniciar, então, na nossa aula, aqui a gente precisa observar, tá, essa imagem, que eu achei fantástica. É uma fotografia, uma das primeiras aqui feitas no Brasil, tá? Essa fotografia, como eu posso observar aqui na legenda, escravos em um terreiro de uma fazenda de café no Vale do Paraíba. Quando eu olho, então, essa imensidão ali do terreiro, café amontoado, né? Ele foi primeiro espalhado, depois recolhido para secar no sol. E a gente percebe a presença de trabalhadores negros de origem africana, descalços, que indicam ali a condição de escravizado, ok? Trabalhando ali com cestos, e enquanto há, no caso, uma figura ali do lado esquerdo de paletó, que aponta, que indica, né, que pode indicar ali uma supervisão, uma orientação desse trabalho escravizado, ok? A fotografia de Marques Ferres, apresenta duas características do Brasil no século XIX, tá? Na época do Brasil Império, especificamente, então, no Segundo Reinado. Quais são elas? Ok? Observando a imagem, o que eu posso perceber ali das duas principais características do Segundo Reinado? De que maneira essas características se relacionavam à política e à economia do Brasil no período? Então, pensando assim, politicamente, né? O que, por exemplo, a produção do café e a escravidão tem a ver com o Segundo Reinado, tá? Economicamente, o café e a escravidão, que tem a ver, por exemplo, com o Brasil durante o Segundo Reinado. É sobre isso que a gente vai refletir um pouco, tá? Durante essas duas aulas, nessa e na próxima. A gente tem como objetivo, nessas duas aulas, retomar as principais características políticas, econômicas e sociais do Segundo Reinado, identificar os fatores que levaram o Brasil a participar dos conflitos na região da Platina, a Guerra do Paraguai, que é a aula de hoje, ok? Analisar as consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil e para os demais países envolvidos, que a gente vai fazer no finalzinho da aula, e ainda reconhecer as principais características do movimento abolicionista, destacando as etapas do processo de libertação dos escravizados, identificar a legislação criada durante o Segundo Reinado, que levou ao extermínio dos povos indígenas, e, por fim, compreender a importância das questões religiosas e militares para o fim do Império Brasileiro. Esses três últimos itens, tá? A campanha abolicionista, tá? O extermínio dos indígenas e a questão religiosa, isso a gente vai deixar para a próxima aula, para o próximo vídeo. Na aula de hoje, a gente vai focar nas características políticas que levaram o Brasil a participar de uma guerra, a Guerra do Paraguai. Vamos começar? Gente, quando a gente fala sobre política externa, a gente fala, por exemplo, sobre como o nosso chefe de Estado, Dom Pedro II, ele se relacionava com os outros países. E durante o Segundo Reinado dá para a gente perceber o seguinte, que essa política externa do Brasil, ela estava muito vinculada aqui, ó, à intervenção militar do Brasil na bacia do Rio da Prata. Observe aqui embaixo, ó, quando a gente estava tendo aula ao vivo, que eu mostrei para vocês a cidade de Montevidéu, lembra lá? Punta del Este, né? A gente observou alguns lugares. Essa região ali embaixo, tá? É a Foz do Rio da Prata. Essa foz, ela permite que as pessoas acessem o Rio Paraguai, o Rio Paraná, tá? E o Rio Uruguai, e consigam acessar, olha só, essa região
do interior da América do Sul, Mato Grosso, tá? O Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, todas essas regiões elas podem ser acessadas através da navegação pela foz do Rio da Prata. E o Brasil, portanto, ele estava preocupado com essa região, intervindo militarmente nessa região, porque se alguém controlasse a foz do Rio da Prata, acabava controlando a principal via de acesso ao interior do Brasil, do Paraguai e da Argentina, ok? Simples assim. Essa atitude, tá, do Brasil defendendo ali, né, os territórios, defendendo a manutenção do fluxo, né, de barcos pelo Rio da Prata, isso também atendia interesses não só do Brasil, mas também interesses dos ingleses, tá, que usavam esse rio para comercializar com o Paraguai, com o Paraná, o Brasil e com a Argentina, tá? E, obviamente, a Inglaterra, como principal credora, que tinha emprestado dinheiro para o Brasil, né? Ela tinha essa força política de cobrar, né, essa situação do Brasil. Olha o que vai acontecer, então, durante o século XIX. Em 1828, presta atenção nessa informação, em 1828, o título Argentina. Lá na Argentina, Juan Manuel Rosas, tá? Ele tomou o poder, ele se tornou presidente da Argentina. E o Juan Manuel Rosas, ele ampliou as fronteiras, né, tá, da Argentina, aumentou o tamanho da Argentina, contando com o apoio das elites regionais. Como eles tinham uma boa relação com as pessoas, né, da região ali, ele conseguiu fazer com que a Argentina se tornasse maior, expandisse suas fronteiras. E acabou que a cidade de Buenos Aires, tá, a capital da Argentina, se tornou o centro econômico de toda essa região ali do Rio da Prata. Tá? Rosas, presidente argentino, proibiu os navios estrangeiros de navegar pelos rios Uruguai, Paraguai e Paraná. Ok? Então, apesar do Rio da Prata ter fluxo, ter liberdade ali para ser navegado, as pessoas não poderiam ir para o interior. Olha isso aqui, ó, Paraguai, Paraná e Uruguai. A Argentina fechou essa região, ok, para a presença de navios estrangeiros, tá? Bem, tal fato, tal proibição de Rosas prejudicou os franceses e os ingleses, mas prejudicou principalmente o Paraguai. Olhe no mapa. Toda a região em laranja, laranja escuro e laranja claro, era ali, no caso, na época, o Paraguai, tá? Toda essa região. E o Paraguai não tinha acesso ao oceano, tá? Quando a Argentina fechou os rios, o Paraguai ficou isolado, ok? E começou a sofrer economicamente, não tinha como escoar a sua produção, vender para outros países. Agora a gente vai analisar, não a Argentina, mas agora a gente vai analisar o Uruguai, o outro vizinho aqui do Brasil, tá? A luta pelo poder, tá, dentro do Uruguai começou a ser feita ali também nesse mesmo período. Dois partidos surgiram, o Partido Colorado, formado por comerciantes, e o Partido Blanco, que era formado ali por proprietários de terras e de rebanhos. O Rosas, presidente da Argentina, apoiou o grupo dos proprietários de terras e rebanhos, apoiou o Partido Blancos. E Dom Pedro II, atenção, Dom Pedro II decidiu apoiar os colorados. Bem, a vitória dos blancos poderia significar o fechamento do Rio da Prata. Porque pensa bem, de um lado do Rio da Prata, a Argentina, do outro lado, o Uruguai. Se os blancos, apoiados pelo presidente Rosas, né, vencem essa guerra, né, essa luta pelo poder, o Uruguai e a Argentina teriam o mesmo grupo político, eles poderiam fechar completamente o Rio da Prata. Então, olha o que Dom Pedro II fez. Ele apoiou a oposição a Rosas dentro da Argentina. Ele começou a apoiar, então, os partidos políticos de oposição ao presidente da Argentina. E o Brasil, de Dom Pedro II, liderou uma aliança militar, tá, uma guerra contra os uruguaios e contra os argentinos que estavam próximos a Rosas, ok? Então ele começou, por exemplo, uma guerra. O Dom Pedro II enviou suas tropas para o Uruguai para detonar, acabar com o Partido Blanco, ok? E também para a Argentina para acabar, por exemplo, com o partido ligado a Rosas. Essa guerra contra Uribe no Uruguai e contra Rosas na Argentina aconteceu entre os anos de 1851 e 1852. O Rosas fugiu, tá? Fugiu para a Inglaterra. E aqui, na Argentina e no Uruguai, ficaram, por exemplo, governantes ligados a Dom Pedro II, tá? Que tinham ali uma ligação, que eram próximos a ele. Tanto que,
em 1856, olha o que aconteceu. O Brasil assinou um tratado de amizade, comércio e navegação com a Argentina. Agora eram países aliados, o comércio era facilitado e a navegação pelo Rio da Prata também foi facilitada. Bem, o que aconteceu no caso foi que esse ambiente, tá, da guerra do Brasil contra o governante do Uruguai, contra o governante da Argentina, tumultuou a política dos países vizinhos. E o Brasil não tinha, por exemplo, esse direito, né, de determinar quem era presidente do Uruguai e quem era presidente da Argentina. E o governo brasileiro ele passou a ser mal visto, tá, por conta dessa política imperialista aqui na região da América do Sul, ok? Bem, mas essa relação ela só não era pior do que a relação do Brasil com o Paraguai. Ambos os países, o Brasil e o Paraguai, disputavam o Rio da Prata, ok? O Brasil tinha interesses no Rio da Prata, porque com o Rio da Prata se tinha a forma mais fácil de acessar, tá, a província do Mato Grosso do Sul. Como assim, gente? Ó, saíam lá do Rio de Janeiro, navegavam pela costa brasileira até Montevidéu, entravam então aqui pelo Rio da Prata, Rio Paraná, tá? Aqui o Rio Paraná continua. Eles podiam até trocar de via, olha isso aqui, ó, passar por dentro do Paraguai e acessar, por exemplo, a região aqui de Cuiabá, ok? Então, essa era a forma mais ligeira, mais rápida de chegar ao interior do país. Você pode falar assim, o professor, mas não era muito mais fácil ir pela terra, tá? Sair aqui do Rio de Janeiro e cruzar em direção a Cuiabá? Gente, parece fácil, mas não é, tá? Uma região, por exemplo, com serras, né, sem a presença de trilhas, então era bastante complicado fazer esse trajeto. Era muito mais fácil fazer de navio, tá? Pelos rios da bacia do Rio da Prata. Esse era o interesse que o Brasil tinha na região. Já o Paraguai, pensa bem, gente, o Rio Paraná e o Rio Paraguai, eles davam acesso ao mar. Era a única forma de escoar a produção dos paraguaios. Gente, em 1864, alegando que os uruguaios ocuparam o território brasileiro, o Dom Pedro II ordenou a invasão do Uruguai. O Partido Blanco, que governava lá na época, lembra lá, ligado aos argentinos, quando percebeu a invasão dos brasileiros, né, ao Uruguai, ele solicitou, ele pediu ajuda para um inimigo do Brasil, que na época era o presidente paraguaio Solano Lopes, ok? Solano Lopes. O Paraguai, para retalhar essa invasão, mais uma ação imperialista do Brasil aqui na América do Sul, ele fez o seguinte: o Paraguai, em retaliação, ele mandou aprisionar um navio brasileiro que passava por terras paraguaias, aqui, ó, nessa região, tá? O navio Marquês de Olinda, ele estava passando pelo Rio Paraguai para ir para Cuiabá. E olha o problema que aconteceu. O presidente da província do Mato Grosso, um cara chamado Frederico Carneiro Campos, ele estava dentro do navio e foi aprisionado também. A partir desse momento, tá, a relação entre o Brasil e o Paraguai se tornou muito ruim. E Solano Lopes ordenou a invasão do Mato Grosso, tá, e a invasão também da província do Rio Grande do Sul e declarou guerra ao Brasil. O Paraguai, tá, estava decidido a derrotar o Brasil através de uma guerra. Isso se deu no ano de 1864. Bem, Solano Lopes, olha isso aqui. Como é que eu vou invadir o Rio Grande do Sul se o Paraguai não faz divisa com o Rio Grande do Sul? Solano Lopes, então, pediu autorização para a Argentina para cruzar uma parte do seu território e invadir a província do Rio Grande do Sul. Tá? Então, Solano Lopes solicitou à Argentina permissão para chegar à província do Rio Grande do Sul. E a Argentina, galera, negou. Diante disso, Solano Lopes declarou guerra também à Argentina. Foi por isso que eu separei esse meme aqui do lado. Quando você é Solano Lopes e acha que pode sair guerreando com todo mundo, porque era o país, né, Argentina, Solano Lopes como líder, contra o Brasil e contra a Argentina, ok? Solano Lopes do Paraguai contra a Argentina e contra o Brasil. Acho que eu falei errado, mas vamos lá, vai sem edição, gente. Mas atenção. Com isso, começa então a Guerra do Paraguai. O Paraguai, ele também já estava se preparando para esse conflito fazia um tempo, tá, gente? O Paraguai,
tinha passado por uma tímida industrialização, então estava se desenvolvendo economicamente. Aliás, o Paraguai era mais desenvolvido que o Brasil, era mais desenvolvido que a Argentina, tá? E ele tinha a intenção de acessar o mar, tá? Para facilitar a escoação, a escoação da sua produção, tá? Então, o Paraguai, por exemplo, queria alongar o seu território, aqui, ó, uma faixa de terra com acesso ao mar, ok? Bem, e diante disso, o Paraguai já vinha há anos aumentando o seu exército, organizando o seu exército. Eles tinham, no caso, lá mais de 64 mil soldados. O que eles não contavam era com uma articulação aqui do Brasil, tá? Bem, enquanto o Paraguai invadia terras brasileiras, lá no Uruguai houve uma troca de poder, saiu o Partido Blanco, entraram os colorados. E olha o que aconteceu. O Brasil construiu uma aliança com a Argentina e também com o Uruguai se uniram contra o Paraguai. E essa foi, por exemplo, a articulação da Guerra do Paraguai. Uma aliança militar do Brasil com a Argentina, com o Uruguai, e que ainda contou com o apoio financeiro da Inglaterra, tá? Da Inglaterra, contra o Paraguai, que nesse momento ficou isolado. Essa aliança de brasileiros, uruguaios e argentinos ficou conhecido como Tríplice Aliança. Aliás, esse meme aqui do lado eu posso dizer, no caso, Paraguai aqui isoladinho, né, de vermelho, branco e azul, contra a Tríplice Aliança, representada pelo Império Brasileiro, tá? A Argentina e ainda lá no fundo, menorzinho, o Uruguai. Gente, para você perceber o quanto o Paraguai estava preparado para essa guerra, lembra quantos soldados eles tinham? 64 mil. Ao juntar os três países, Brasil, Uruguai e Argentina, se conseguiu ali, ó, 60 mil soldados. Tanto que, nos primeiros anos da guerra, entre 1864 e 1865, houve uma ofensiva paraguaia. O Paraguai venceu o Brasil, principalmente, em várias batalhas, até o momento da Batalha do Riachuelo, em 1865, quando o Paraguai perdeu o controle sobre o rio Paraná. E sem o controle do rio Paraná, o país passou a sofrer com desabastecimento, faltava alimentos, faltava munição, faltava tudo dentro do Paraguai, tá? E nesse momento o Paraguai se preocupou mais em se defender. Tanto que a gente poderia dizer que essa guerra ela durou ali entre 64 e 70, né? Demorou 6 anos. Ela poderia muito bem ser realizada em 4 anos. Mas o que aconteceu é que nesse momento de defensiva paraguaia, tá? O Brasil, ele acabou, no caso, demonstrando mais força, sendo ainda mais imponente, tá? Violento contra o seu inimigo. Tanto que os outros países foram saindo do conflito, o Uruguai sai do conflito, tá? A Argentina sai do conflito e o Império Brasileiro ainda continua, tá? Batendo ali no Paraguai. O momento, né, que marca o fim do conflito é em 1869, quando o Conde Deu, genro de Dom Pedro II, ele recebe a missão de encerrar, de pôr fim ao conflito, já que o Paraguai não conseguia nem mais resistir, tá, às ofensivas brasileiras. Então ele recebe a missão de capturar o presidente, Solano Lopes, e destruir os últimos focos de resistência. E isso acontece no ano seguinte, em 1870, ok? Bem, consequências do conflito para a gente já começar a encerrar a nossa aula. Primeiro, foi terrível a Guerra do Paraguai, foi terrível para todos. Argentina, Uruguai e Brasil, todos passaram a viver uma profunda dificuldade econômica, uma crise econômica. Só foi vantajoso para um grupo, tá? Que é o da Inglaterra, que emprestou dinheiro para todo mundo e ao fim do conflito estavam todos endividados, todos tendo que cumprir os seus compromissos financeiros com a Inglaterra, tá? No Brasil, essa guerra do Paraguai, ela gerou um fortalecimento do exército. O exército passou a ser prestigiado desde então. O exército brasileiro não tinha um bom histórico, foi derrotado na Guerra da Cisplatina, e o que aconteceu, por exemplo, é que a partir da Guerra do Paraguai, eles passaram a ter prestígio político e prestígio também junto à população comum. Tal fama incomodou Dom Pedro II, principalmente em relação a esse cara aqui, ó, Deodoro da Fonseca, que foi considerado um dos heróis, tá, da Guerra do Paraguai. E Dom Pedro II, ele negou a participação política aos militares, ele não se curvou, ele não permitiu o acesso dos militares à política. E diante disso, tá? E de outras coisas que a gente vai estudar mais à frente, esses militares, eles passaram a defender a causa republicana e não apoiar mais o império, eles desejavam criar no Brasil
uma república. Então começa a fortalecer o Partido Republicano no Brasil, que até então nem sequer existia. Gente, em relação à consequência dos conflitos no Paraguai, a gente vai perceber que o negócio foi ainda mais complicado, ainda mais cruel. O Paraguai foi de longe o país que mais sofreu com o conflito. A população, no começo da guerra, do Paraguai, era de 406 mil habitantes. 406 mil habitantes. Em 1870, no fim do conflito, não chegava a 232 mil habitantes. Praticamente metade das pessoas morreram durante a Guerra do Paraguai. A população que sobrou no país viva, tá, era formada predominantemente por crianças, tá, menores de 14 anos, porque a partir dos 14 anos iam para a guerra e morriam, tá, e morriam no conflito. Idosos também, porque não podiam ir para a guerra, e mulheres que não iam para a guerra também. E diante dessa população majoritariamente formada por mulheres, crianças e idosos, a gente vai perceber que o Paraguai teve muitas dificuldades para se reconstruir economicamente. Quando eu olho essa imagem aqui, ó, no momento, por exemplo, em que estão assinando os tratados de rendição, eu percebo essa imensidão ali de mulheres e crianças, crianças desnutridas, ok? E esses homens que estão presentes são brasileiros, tá? O país ele teve um encolhimento da sua população, mesmo vários anos depois, tá, do fim da Guerra do Paraguai. Isso porque crianças, e mulheres e idosos não conseguiam ali se reproduzir o suficiente. Tá? O país, o Paraguai, nunca mais voltou a ter o desenvolvimento econômico e social expressivo. Tá? Boa parte, por exemplo, dessa destruição econômica e social que o Paraguai vive até hoje foi ocasionada pela Guerra do Paraguai e especificamente, né, dando mais atenção ao uso da força que o Brasil empregou, que o Império Brasileiro empregou durante o conflito. Com certeza, a guerra poderia ser findada, poderia ser encerrada bem antes do que foi, tá? Evitando, por exemplo, a catástrofe econômica da nação. Gente, a aula ficou um pouquinho longa, mas eu acho que está interessante. Para a próxima aula, a gente vai começar a estudar os movimentos abolicionistas, muito interessante mesmo. E também a gente vai estudar a questão militar e a questão religiosa que vai levar à proclamação da República. Se tiver alguma dúvida, por favor, me comunique. Um beijo e até a próxima aula.